Bom, nós estamos no capítulo 20 da Confissão. Na semana passada nós conseguimos tratar apenas de 2 parágrafos devido à extensão desse assunto. Esse é um assunto de fundamental importância para nós batistas, porque, como nós vimos, esse é um capítulo de distinção da nossa teologia. É um capítulo em que a teologia pactual batista, ela apresenta as suas distinções. Nós sabemos que as bases da nossa confissão, como nós vimos, é a Confissão de Fé de Westminster, a Declaração de Savoy, a nossa primeira confissão de 1644 e a brilhante participação de Nehemiah Cox e William Collins. Então a nossa confissão tem como base esses documentos e essas personalidades. E como você bem percebeu já, à medida em que você foi estudando a sua confissão, você deve ter percebido a similaridade com a Confissão de Fé de Westminster. Tem uma brincadeira tola, tonta, uma brincadeira que as pessoas fazem na internet. Talvez você já tenha visto isso, né? Tá lá um cara sentado escrevendo e atrás um cara atrás olhando assim. Aí o cara coloca a Confissão de Fé de Westminster, o cara fazendo a prova e o cara de trás colando a Confissão Batista, né? De 1689. Na verdade, quem faz esse tipo de brincadeira é porque não entende a razão porque os batistas fizeram a sua confissão, adotaram... Cadê minha Bíblia? Cadê sua Bíblia? Está aqui sua Bíblia. Então, as pessoas que fazem esse tipo de brincadeira não entendem o porquê os batistas eles usaram a Confissão de Fé de Westminster como base. Na verdade, não foi bem assim como esse desenho representa, foi algo pior. Ele pegou a prova mesmo do cara que escreveu e falou, me dá aqui, você é muito bom, você é fera, você tirou 10, você é um cara muito estudioso, eu quero ter uma prova como a sua. Então ele realmente tomou a prova da mão, colocou na sua mesa e falou, eu quero ter uma prova, ou quero fazer exatamente igual. Os batistas, quando eles se aproximaram dos nossos irmãos de Savoy, dos nossos irmãos de Westminster, eles queriam realmente mostrar identificação com aquela doutrina. Como nós vimos, os batistas sofreram, logo nos seus primórdios, perseguições, acusações. Inclusive, a primeira confissão de fé de 1644, como nós já vimos, ela foi escrita com um propósito: remover as acusações que recaíam sobre os nossos irmãos batistas naquele tempo. Qual era a acusação? Quem lembra? Que acusação os nossos irmãos batistas receberam? Que acusações que recaíam sobre as costas deles? Ninguém lembra? Não? Voltar lá, desde o começo. Eles eram acusados de serem anabatistas. Então, por conta disso, para remover essas aspersões de acusações, eles então escreveram a sua Confissão Batista de 1644. Então os batistas sofreram muito nos seus primórdios. E agora os batistas que vêm sofrendo ainda nesse tempo, agora eles têm a oportunidade de escrever a sua confissão. Só que um pouco antes, em 1646, havia sido produzido um grande documento, o documento mais importante naquela época para a fé reformada, que é a Confissão de Fé de Westminster. Então os batistas queriam mostrar que eles estavam conectados com os irmãos de Westminster, que havia unidade entre eles, que a teologia deles era praticamente a mesma, não 100%, e os nossos irmãos de Savoy fizeram a mesma coisa. A Declaração de Savoy, a de Westminster e a Batista, se você for ler, praticamente a mesma coisa. Tem diferenças, evidentemente, mas é praticamente a mesma coisa, a mesma estrutura. Por quê? Eram documentos que mostravam a unidade. Eles estavam andando no mesmo caminho, estavam na mesma direção. Porém, há assuntos da qual eles distinguem um do outro. E hoje nós vamos continuar a parte 2, a tratar a respeito desse assunto que distingue dos nossos irmãos pedobatistas. Os nossos irmãos pedobatistas são os de Savoy e os da Confissão de Westminster, os nossos irmãos presbiterianos. Esse assunto é de tamanha importância para nós hoje. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma doutrina histórica. Eu sei que a teologia do pacto, para muitos aqui, é novidade no meio batista. Talvez você já ouviu falar em teologia do pacto,
E automaticamente a sua mente se refere ou leva você a pensar nos nossos irmãos presbiterianos. É ou não é? Quem aqui já ouviu falar em teologia do pacto no meio batista? Provavelmente vocês estão ouvindo agora. Isso não é uma doutrina nova. Essa não é uma invenção glauberiana. Essa é uma doutrina antiga. É uma doutrina que já foi exposta na nossa confissão em 1689. Mas, na verdade, ela antecede isso. Mas ela é bem clara em 1689, quando essa confissão foi publicada. Então, não estou falando de uma doutrina nova. Estou falando de uma doutrina esquecida. Estou falando de uma doutrina abandonada pelos batistas. Estou falando da amnésia histórica que os batistas sofreram. Bateram a cabeça em algum momento da história e esqueceram completamente a sua teologia e a sua história. Amnésia. E como eu já disse em outras oportunidades, se você não conhece a sua própria história, se você não conhece a história da igreja, você é como alguém que perdeu a memória. O que acontece com alguém que perde a memória? Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é enganado por qualquer um. Aceita qualquer coisa como verdade. Você perdeu a memória, o Rogério perdeu a memória, eu falo para ele, cara, você é o rei. Ele pode acreditar nisso e agir como um rei. E é exatamente o que aconteceu com a nossa denominação. A nossa denominação sofreu uma amnésia histórica, principalmente, sobretudo, os batistas no Brasil. A gente viu que a Convenção Brasileira também não é muito legal. Ela não ajudou muito nisso, ela ajudou a cooperar com essa amnésia histórica. E hoje, quando você pensa em batista, você não sabe o que vem à sua mente, porque batista pode ser tantas e tantas coisas. Tem batista neopentecostal, tem batista pentecostal. Tem tantas ramificações de batistas. Por quê? Amnésia histórica. Então, esse estudo que nós estamos fazendo, sobretudo nesse capítulo da confissão, é de extrema importância porque é como se eu estivesse dando um choque em você, te fazendo lembrar da sua história. Você está tomando agora a sua memória está retornando. Com isso, você começa a saber quem você é, para onde você está indo e o que é que você está fazendo aqui. Esse é um assunto de extrema importância para nós hoje. É chato, é história. Eu gosto de história, para alguns também. É muito legal a história. Talvez se você ache chato, mas você é parte de uma história. A sua vida até hoje, ela foi escrita, ou seja, o que ficou para trás é uma história. Se você apagar tudo isso, simplesmente o que você é hoje perde todo sentido. Você é hoje a soma de toda a sua história. É o que você é hoje. Se a sua história foi boa, você é um camarada legal. Se a sua história foi toda conturbada, isso pode desembocar em alguns comportamentos estranhos que você tenha hoje. Mas veja só a frase do Jeff Johnson, que é aquele que escreveu esse livro que eu indiquei para vocês na semana passada, A Falha Fatal por Detrás da Teologia do Batismo Infantil. Veja o que ele diz a respeito da história. Historicamente, os batistas reformados são pactuais. Essa aqui parece uma coisa nova, parece uma novidade. Mas veja só, historicamente, os batistas são pactuais. O pactualismo começou com Glauber Manfredini. Historicamente, já são pactuais. Embora eles difiram dos seus irmãos presbiterianos em algumas questões chaves, de acordo com a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, veja só, os batistas estavam igualmente comprometidos com uma robusta estrutura pactual da história da redenção. Temos algumas divergências chaves aqui com relação aos nossos irmãos presbiterianos, sim, com os nossos irmãos Savoy, temos. Porém, assim como a confissão deles, a nossa está comprometida com uma robusta estrutura pactual da história de redenção. De fato, cada capítulo da confissão é construída sobre uma matriz pactual. Embora o capítulo 7 seja inteiramente dedicado às alianças, os capítulos sobre criação, providência, queda do homem, Cristo, justificação, arrependimento, evangelho, boas obras, perseverança, são explicados a partir de uma perspectiva pactual. Ou seja, a essência da nossa confissão é pactual. Para nossos antepassados batistas, uma alteração da doutrina dos pactos é uma alteração do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho, em seu contexto mais amplo, inclui, olha só os termos do pacto. O cumprimento do pacto de obras pelo segundo Adão, Jesus Cristo, que foi quebrado pelo primeiro Adão,
O segundo Adão suportou as maldições e assegurou suas bênçãos para todos aqueles que são escolhidos por Deus para serem representados pelo segundo Adão no pacto da graça. Provavelmente você está entendendo tudo isso agora. Mas quando eu li isso aqui pela primeira vez, quando eu não conhecia a teologia do pacto, eu fiquei quebrando a cabeça. O que é pacto de obras? O que é essa ideia de pacto de graça? São termos próprios da teologia pactual. Como nós vimos na semana passada, a teologia do pacto ela não é difícil. É uma teologia simples. O esquema da teologia do pacto é simples, é representado em 3 pactos. Quais são? Vamos lá, vocês agora. Quais são os 3 pactos? Oi? Vai lá, mais um. O que é, Felipe? Pacto de redenção, olha só. Pacto de obras, que foi o pacto que Deus fez com Adão lá no Jardim do Éden, no dia que você comer desse fruto, certamente morrerá. Nós vimos que Deus estabelece Adão ali como representante de toda a raça humana, e isso a gente chama do quê? Cabeça federal, um representante de um grupo, de um povo. Deus trabalha assim na história. Eva pecou primeiro que Adão, não foi verdade? Quem cobiçou primeiro? Eva. Quem comeu primeiro? Eva. Mas percebe que Deus só aparece no jardim depois que o representante, o cabeça federal da humanidade comeu, porque ele representava a humanidade. E por isso hoje nós somos filhos de Adão. Nós não falamos que Eva é nosso cabeça federal, porque Deus estabelece indivíduos. Deus estabeleceu Abraão como um cabeça federal, ou seja, como um cabeça de uma nação. Então Deus trabalhava dessa forma. E Deus fez isso com Adão. Então nós temos o pacto de obras, que foi quebrado pelo Adão, lá no Jardim do Éden, e isso trouxe condenação a todos. E logo em seguida, lá em Gênesis 3,15, nós temos o pacto da graça sendo para nós anunciado. Pacto da graça anunciado, e esse pacto da graça, ele vai se cumprir lá em Cristo, vai ser estabelecido lá em Cristo, lá na nova aliança. E o terceiro pacto, tá? É o pacto de redenção, é aquele pacto que a Trindade fez antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, a própria Trindade já entrou num pacto de redenção, um pacto para salvar a humanidade. Lembra que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo? Então, estamos aí. Com isso em mente, o capítulo 7 da Confissão enfatiza 3 verdades essenciais relacionadas ao seu arcabouço pactual. Nós já estudamos o capítulo 7, nós não vamos estudar hoje. O parágrafo 1 confessa um pacto de obras pré-lapsariano, ou seja, antes da queda. O parágrafo 2 confessa um pacto de graça pós-lapsariano, um pacto de graça depois da queda. E o parágrafo 3 confessa um pacto eterno, ou um pacto eterno de redenção. Tem uma frase do Spurgeon aqui interessante. Spurgeon era de que denominação? Batista. Spurgeon era batista. Veja só o que o Spurgeon disse. A doutrina do pacto de Deus está na raiz de toda a teologia verdadeira. Tem sido dito que aquele que entende a diferença entre o pacto de obras e o pacto de graça é o mestre em teologia. Quem é que entende a diferença entre pacto de obras e pacto de graça? Pode puxar. Pode tirar, não vou usar não. Pode tirar. Hoje eu vou. Pode tirar. Dá de eu para cá também, para ficar no meio de vocês. Tá. Quem entende aqui a diferença entre o pacto de obras e o pacto de graça? Quem entende? Temos um mestre aqui hoje. Se você entende a diferença entre o pacto de obras e o pacto da graça, você é um mestre em teologia, segundo Spurgeon. Ele diz: estou persuadido de que a maioria dos erros cometidos pelos homens acerca das doutrinas da Escritura está baseada em erros fundamentais com relação aos pacto da lei. O que é pacto da lei? O que é o pacto da lei? Pacto de obras. Tá? Pacto de obras. E da graça. Então, se você entende essa distinção que há entre esses 2 pactos, você entendeu o Evangelho. Agora, essa semana, o Paulão encontrou um texto no site monergismo.com. Site fantástico, na minha opinião, o melhor site de pesquisa que tem.
Sempre quando eu vou estudar alguma coisa, eu coloco o assunto monergismo.com. Se você não conhece, anota aí. É um site muito bom, fantástico. Porém, veja só o que a pérola que o Paulão encontrou essa semana. Ele não tem o que fazer, ele fica procurando pérola, eu acho. Lá. Ele encontrou essa pérola em cima da frase de Spurgeon. E isso aqui é para ressaltar a amnésia histórica com relação aos batistas, tá? Mas veja só, quem está escrevendo isso aqui é um presbiteriano, eu até esqueci o nome dele, mas está lá no site do monergismo.com. Depois disso que eu acabei de ler a respeito do Spurgeon, que está em vermelho aí, eu não vou repetir de novo, ele disse assim, ó, lá em preto. Quem disse isso? C.H. Spurgeon, o grande pregador batista inglês. Certamente, um homem acima da nossa suspeita, olha só, de secretamente, presta atenção, secretamente, fornecer uma visão presbiteriana dos sacramentos para as massas evangélicas inocentes. Esse aqui que leu essa frase de Spurgeon, ele pensou o seguinte, Spurgeon, um grande pregador batista, tem uma exclamação aqui, um homem acima da nossa suspeita. Esse aqui, Spurgeon, o que ele fez? Ele estava secretamente fornecendo a visão presbiteriana do que ele disse acima aqui, dos pactos. Tal pessoa desconhece que Spurgeon estava tratando exatamente da teologia do pacto batista. Se você pegar a sua confissão de fé, está aí escrito o que aí? Confissão de Fé Batista de 1689, um catecismo compilado por Charles Haddon Spurgeon. E ele fez também uma dedicatória, nela tem aí na capa aqui uma frase de Spurgeon falando a respeito da importância desse documento que foi adotado na sua igreja. Spurgeon não estava defendendo a teologia do pacto presbiteriano, muito pelo contrário, estava defendendo a teologia do pacto batista. Mas eu não estou dizendo que isso aqui foi maldade. Certamente não foi com uma má intenção, uma má vontade com relação aos batistas. Os próprios batistas não conhecem a sua história. Você vai esperar que os presbiterianos conheçam a nossa história? Se a gente mesmo não conhece? Se os próprios batistas sofreram essa amnésia? Então, é evidente que a gente precisa o mais rápido possível se aprofundar na nossa história, na nossa teologia, para nós retomarmos essa memória. Eu quero só mostrar essa confusão que há, tá? Essa confusão que há com relação à teologia do Pacto Batista. A primeira vez que eu ouvi isso foi em 2014. Estava lá no Brasil, naquela viagem. De repente, um rapaz na internet, lá no Face, me perguntou: o que você acha da teologia do federalismo batista? Eu falei: quê? O que é isso? O que esse cara está falando? Isso existe, né? O cara viu que eu era batista, eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Eu dei uma gulgada, falei: peraí, deixa eu pesquisar, não sei o que é isso não. Dei uma gulgada e apareceu que era uma linha batista histórica que defendia a teologia da aliança. Eu falei, respondi para ele assim: cara, não sei muito bem desse assunto não, tal, mas é uns batistas estranhos que defendem batismo infantil. Porque, automaticamente, na nossa mente, quando você pensa em teologia da aliança, você pensa em igreja presbiteriana, que é os que mais defendem a teologia da aliança no presente. E aí você automaticamente conecta com o batismo infantil, e eu pensei, então, batistas que batizam crianças, ou seja, uma contradição de termos. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso aí. Essa pergunta eu fiz já uma vez aqui, eu vou perguntar de novo. Qual a diferença entre batistas e presbiterianos? É um teste, é uma prova. Quero saber se você entendeu a aula, senão eu vou fazer igual o Rogério, parte 1, 2, 3, 15, 30, dessa aula, até que entre na cabeça de vocês. Qual a diferença entre batistas e presbiterianos? Alguém se arrisca aí. Alguém põe a cabeça à forca aí. E os batistas? Batista não só eles. Batistas batizam crentes, né? Credo batismo. Tá. Você tem que ser mais profundo, né? Esse é o meu filho. Ai de você se não for profundo, né? A gente vai chegar lá. Mas eu sei, porque vocês já estudaram, vocês já sabem a resposta. Mas qual a diferença entre batistas e presbiterianos? Geralmente, o que vem na nossa mente é a resposta do Rafael. Eles batizam crianças e nós não. E a segunda pergunta, por que os presbiterianos batizam crianças, Rafael? Oi, tudo bom? Você vem sempre aqui? Por que os presbiterianos batizam crianças?
Por causa da teologia do pacto. Certo? É isso que a gente responde. Está certo? Não está errado. Por que os batistas são credobatistas? E agora? Agora está complicando. Hã? Qual é a resposta? Ué. Porque você sabe porque os presbiterianos batizam crianças? Muito bem. Agora, por que os batistas batizam crentes confessos? Tá vendo? Essa é uma resposta fantástica. Por causa do pacto. Então a resposta com relação à pergunta anterior, por que os presbiterianos batizam crianças e por que os batistas não batizam crianças, sim batizam crentes confessos, a resposta é a mesma. Por causa da teologia do pacto. Falar isso no meio batista, o pessoal fica doido. Porque não entende a teologia do pacto. O que levou os nossos irmãos batistas a não batizarem crianças, a ter uma compreensão diferente do batismo, ou seja, uma compreensão diferente com relação ao batismo infantil, foi exatamente a compreensão da teologia do pacto. Sobretudo, um ponto da teologia do pacto. Nós tratamos aqui dos 3 pactos, pacto de obras, pacto de graça, pacto de redenção. Agora o Rogério pode falar aí com toda a sua profundidade teológica a respeito do assunto sobre a diferença. Ele começou lá, eu vi que ele está indo certo. Ficou faltando microfone, né? Para você falar tudo isso, né? Ó, Rafael tá com o microfone e deu todas as respostas sem falar no microfone. Volta e fala tudo de novo. Lembra da promessa? Vai lá, Rogério. Fala aí para ficar registrado, porque eu vou ter que reproduzir tudo isso aqui, vai dar muito trabalho. Nossa. Ele tá gravando e você ficou nervoso, né? Agora não dá. Tá ok. Tu não precisa falar isso agora não, tá? Mas me presta o microfone que eu vou ligar o áudio aqui para sair aqui e o Paulão vai falar. O Paulão precisa de microfone. Acho que uma resposta bem simples assim é você definir quem está no pacto da graça. Você está fazendo uma pergunta praticamente. Quem está no pacto da graça? Os peregrinos vão dizer quem está no pacto da graça de uma forma e os batistas vão dizer... Pega o microfone aí, meu filho. E os batistas vão dizer quem está no pacto da graça, né? Ou seja, os batistas vão dizer quem está no pacto da graça são aqueles que são regenerados e os presbiterianos vão dizer que quem está no pacto da graça são todos, né? Os que são filhos, né? Não todos, né? É. Não toda a humanidade, não. Caíram no universalismo. Não. É nesse sentido, dentro da igreja, né? Então, Uhum. é nesse sentido. Tá. Presta o microfone aqui um pouquinho. Não sei onde vai sair esse áudio aqui. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês do Augustus Nicodemos, que é assim, uma das maiores autoridades com relação à doutrina presbiteriana, pelo menos é o mais popular, mais conhecido. Eu quero que vocês percebam a coerência dele com relação à doutrina presbiteriana. Tá? Então, eu ia fazer todo o desenho ali para você entender como pensa um presbiteriano com relação à doutrina do pacto. Por quê? Porque se nós queremos mostrar a nossa distinção, nós temos que mostrar do que nós somos distintos ou de quem que nós somos distintos. O que distingue nós dos nossos irmãos. E eu quero mostrar uma coerência. Aqui ele está sendo coerente com a sua posição. Ele está expondo. E exatamente o que o Paulo falou ali agora há pouco. Isso vai mostrar exatamente isso. Quem é que faz parte, e somando com o que o Rogério falou, dessa continuidade. Então ele está sendo coerente com aquilo. Depois nós vamos ver, através de um gráfico, em que ponto nós discordamos disso. Nossa ideia não é discordar do Augusto, ninguém é burro a esse ponto de sair querendo brigar com ele aqui, de querer refutá-lo, não é essa a ideia. Muito pelo contrário, estou mostrando que ele está sendo coerente com a sua posição e assim que todos devem ser com relação à sua posição. Vê se esse áudio vai sair. Tá
Tá, antes de eu pôr o áudio aqui, deixa eu pôr esse texto aqui, esse trecho aqui, talvez isso possa ser novo aí, ou algo para alguém. Isso que eu ia desenhar na lousa, mais ou menos o que eu desenhei. Não dá para enxergar nada lá, mas está tudo bem. Não tem, cadê o laser? Não está aqui? Pode. Eduardo foi embora. Ok. Vou subir aqui para facilitar. Bom, nós temos a CFW, Confissão de Fé de Westminster, nós temos a Confissão Batista de 1689. Não dá para você ver aqui, mas nós temos uma linha aqui em cima. Tá? Essa linha é o pacto de obras. O pacto de obras é aquele pacto que Deus fez com Adão lá no jardim, né? No dia que comeres, certamente morrerás, se você obedecer, então viverás. Então nós temos o pacto de obras aqui. O pacto de obras, logo em seguida, ele é quebrado, como nós bem sabemos. E assim que o pacto de obras é quebrado, mesmo nessa linha paralela, vocês vão perceber que aqui tem uma linha amarela e uma linha amarela aqui. Assim que o pacto de obras é quebrado, nós temos o pacto de graça, o pacto da graça entrando em cena. E aqui está toda a diferença entre nós e os nossos irmãos pedobatistas. Está exatamente nisso aqui que foi que o Rogério acertadamente disse. Gênesis 3,15 está aqui nessa linha. Tá? Logo após a queda, paralela ao pacto de obras ter sido quebrado, Gênesis 3,15, que é o pacto da graça. Porém, na Confissão de Fé de Westminster, o pacto da graça está logo aqui em Gênesis 3,15. Ele está administrado aqui. Então aqui começa a administração do pacto. Por isso que é correto dizer que na visão dos nossos irmãos pedobatistas, eles trabalham com um pacto sobre duas administrações. Um pacto, duas administrações. Nós concordamos com eles no que diz respeito a um pacto, mas nós divergimos com relação a duas administrações. Para nós é diferente. Para eles, então, um pacto aqui, estabelecido, sobre essa administração, administrado aqui na Antiga Aliança. Aqui você pode perceber que tem uma outra linha, não sei se dá para você ver, que culmina lá na cruz de Cristo. Então nós temos essa linha que distingue a Antiga e a Nova Aliança. Então, para os nossos irmãos presbiterianos, aqui o pacto de graça, ele começa a ser administrado. Então, um pacto sobre duas administrações. Uma administração na Antiga Aliança, uma administração na Nova Aliança. Sendo assim, tudo o que está contido nesse pacto, nessa Antiga Aliança, por ser uma administração diferente desse único pacto, quando ele chega na Nova Aliança, ele encontra os seus equivalentes. Por isso, o que o Rogério disse, há uma continuidade no sistema presbiteriano. Você vai ver o Nicodemos falando isso daqui a pouco, tá? Da questão da administração. Então, o pacto de graça, ele começa a ser administrado aqui. Aí nós temos a Antiga e a Nova Aliança. Duas administrações diferentes da mesma aliança, do mesmo pacto, tá? Para nós, batistas, nós enxergamos um pouco diferente. Se você quer saber mais sobre o posicionamento batista, a respeito disso, leia um pedobatista chamado Joe Owen, por incrível que pareça. Tá? É o meu pedobatista favorito. Tá? Os escritos de Owen serviram de base para a teologia batista. Então, muito do que o Owen escreveu, os batistas abraçaram ali. Por quê? Porque Owen, apesar de ser um congregacional, um pedobatista, toda a sua teologia era batista. Então, ninguém entende por que ele continuou lá, por que ele continuou pedobatista lá dentro dessa denominação, porém a sua teologia era toda ela batista. Para nós, o que nós temos aqui em Gênesis 3,15? Se para os presbiterianos o pacto de graça está aqui já sendo administrado, e para nós, o que nós temos aqui? Como nós enxergamos o pacto de graça? O que temos ali? Ó, todo mundo aí, quase que unânime aí, né? Promessa. Nós enxergamos como uma promessa que foi progressivamente, isso está no capítulo 7 da nossa confissão, progressivamente revelado até que chegasse o pleno cumprimento dela, até que ela se cumprisse, até que o pacto de graça fosse realmente estabelecido. Então, para nós, pacto de graça é daqui para cá.
Aqui nós temos uma promessa. E aí a forma como nós enxergamos toda essa história, a antiga e a nova aliança, também é um pouco diferente dos nossos irmãos, por conta disso. Nossos irmãos pedobatistas. Por quê? Nós enxergamos aqui, logo em seguida, Noé. Nós temos, nessa revelação progressiva, nós temos Moisés, nós temos Abraão, Moisés, Davi, que são personagens a qual Deus faz alianças. Para nós enxergamos essas pessoas de que forma? Nós enxergamos que esta promessa ela foi sendo descortinada à medida que a história foi progredindo. Um degrau. Por isso que no desenho que eu inventei aquela semana passada, eu fiz uma progressão, até chegarmos na cruz. Então, para nós batistas, o que nós enxergamos daqui até aqui? Uma progressão da revelação do pacto, da revelação daquele que seria, do pacto que seria estabelecido na nova aliança, e Deus foi usando pessoas para que essa promessa, que depois se tornaria, ou se estabeleceria aqui na nova aliança, fosse descortinada. Então Deus, por exemplo, faz um pacto lá com Noé, promete para Noé que não vai destruir toda a humanidade. O que nós temos? Um pacto de preservação. Estava preservando o descendente da mulher. Depois nós temos o pacto que Deus faz com Moisés. O que nós temos? O que nós vemos ali? Uma organização. Deus está organizando o seu povo. Como é que você sabe que Jesus era o Messias? Genealogia. Mas isso tudo foi estabelecido quando Deus dá leis a Moisés. Quando a gente olha o tabernáculo, o que era o templo móvel naquele tempo, quem que estabeleceu que as coisas seriam daquela forma? Deus revelou a Moisés. Então, para quê? Para que tudo aquilo, saúde, tudo aquilo servisse do quê? De sombra, que apontasse para a cruz, para o cumprimento, o estabelecimento da nova aliança. Essa é a nossa forma de enxergar. Eu já mostrei isso também a Abraão em outra oportunidade. E para os nossos irmãos que têm o pacto de graça já estabelecido ali. Então percebe a diferença. Aqui, a antiga aliança para nós vemos como pacto de obras ainda. Para nós, a aliança que Deus faz com Moisés é uma aliança de obras ou de graça? De obras. Por quê? Ela é condicional. Pacto de graça, ou pacto da graça, é incondicional. Pacto de obras é assim, faz e viverá. Não faça e morrerá. Quando você lê lá os 2 últimos capítulos de Deuteronômio, 28 e 29. 28, as bênçãos, se você obedecer o pacto. Capítulo 29, as maldições, se vocês quebrarem e desobedecerem o pacto. É condicional. Para nós enxergamos como um pacto, não o pacto de obra foi aqui, mas como um pacto de obra, que exige, que é condicional, que exige obediência. E que traz condições, e se você não obedecer, você vai pagar por isso. Para nós é assim. Para os nossos irmãos, não. Como o pacto de graça já está aqui, para eles, o pacto que Deus faz com Noé é pacto de graça. O pacto que Deus faz com Moisés, veja a diferença, é pacto de graça. E aí eles têm que... Por isso que o capítulo 7 deles é um pouco mais extenso, porque não é fácil você defender essas coisas, porque tudo aqui é pacto de graça. A lei de Moisés é pacto de graça. A lei de Moisés é pacto de graça. Tudo que está aqui na antiga aliança para eles é pacto de graça, sobre uma outra administração. A essência, a substância, como eles usam essa expressão, é a mesma. Porém, impacto em eras diferentes, em administrações diferentes. E aqui, essa linhazinha azul, é a respeito da administração externa do pacto. Membros não regenerados. Como o pacto de graça foi administrado já nessa dispensação chamada Antiga Aliança, e nessa dispensação, como o pacto de graça já estava presente lá em Abraão, quando nós temos a circuncisão, então quando chega na nova aliança,
nessa outra administração. Qual é o equivalente? O batismo. Como era feito o batismo, a circuncisão aqui? Crianças, ao 8º dia, então, filhos de quem estava no pacto, por isso que os filhos dos nossos irmãos são batizados. E aqui essa linha mostra que é admitido ou administrado de forma, como está ali, de forma externa, uma administração externa do pacto a todos, como o Paulão disse ali, que fazem parte, ou que são filhos, por exemplo, do pacto. Aqueles que estão dentro do pacto abrâmico e os seus filhos, eles recebem essa administração externa. Que não significa que eles são salvos. Tá? Nem todo israelita é israelita, nem toda criança que é batizada na igreja presbiteriana também é salva, isso não garante a salvação para eles. Mas, dentro desse pacto, na antiga aliança, desse pacto da graça, que já foi administrado aqui nessa época, era admitido, então, filhos dos irmãos do pacto. Na nova aliança, continua exatamente a mesma coisa. Para nós é diferente. Percebe que, à medida que a revelação progressiva vai caminhando, perceba a diferença. Aqui na antiga aliança, de fato, nós reconhecemos e concordamos com os nossos irmãos presbiterianos, que é bíblico, está lá. Os filhos dos que estavam debaixo do pacto naquela época, o que eles faziam? Eles eram circuncidados. Você não perguntava para a criancinha, e aí, você crê? Com base na fé de quem? Dos pais. Concordamos com eles. E era assim que funcionava na antiga aliança. Porém, quando nós chegamos na nova aliança para nós não vemos como eles, um pacto sobre duas administrações. Nós vemos um pacto prometido e um pacto estabelecido aqui. Na nova administração, nós entendemos que o batismo só deve ser administrado para aqueles que creem. Por isso, para nós, não tem essa divisão na nova aliança entre substância do pacto e administração externa do pacto. Para nós, respondendo lá a pergunta que o Paulo levantou, a bola, só faz parte do pacto quem? Quem? Quem realmente nasceu de novo, foi regenerado. Somente esses podem fazer parte do pacto. Vamos lá, ouvir o tio Nicodemos agora? Será que vai sair aqui? Quero que vocês prestem atenção na coerência, dentro do que eu acabei de expor para vocês, o quanto ele está sendo coerente. Será que vai sair aqui ou lá? Pensando agora na teologia do pacto, vou trazer um pouco para... Deixa eu tomar água antes disso. Uma aguinha. Pensando na teologia do pacto, a pergunta é, além do batismo infantil, quais outras implicações práticas a teologia do pacto traz para a vida do dia a dia da igreja? Certo, falando como presbiteriano, né? Agora como aliancista, né? Que na verdade não só presbiterianos, tem outros também são. A doutrina do pacto é a doutrina que diz que Deus tem um único pacto com o seu povo, que é o pacto da graça, e no qual ele promete ser o nosso Deus e nós somos o povo dele. Esse pacto ele foi ministrado no Antigo Testamento à nação de Israel, sob a forma de símbolos, tipos, figuras, a circuncisão, o sacrifício de animais, celebração da Páscoa, a guarda do sábado e uma série de outras coisas. E com a vinda de Cristo, esse mesmo pacto ele é administrado agora de forma mais plena, porque toda aquela simbologia se cumpriu. Mas o ponto da teologia do pacto é que sempre foi o mesmo pacto, o mesmo povo, o mesmo Deus, os mesmos sacramentos, a mesma aliança, as mesmas promessas. Deus sempre teve um povo único durante toda essa história, não é? Então, e ele está pactuado com esse povo. No Antigo Testamento, esse pacto era selado com sangue de animais, prefigurando o selo final e definitivo, que é o sangue de Cristo, né? Como ele disse na noite em que ele foi traído, esse é o sangue da nova aliança feita no nova, não no sentido que era diferente, mas porque ela entra numa administração, numa fase diferente, que é a partir da sua morte e da ressurreição, né? Então, é por esse motivo, sim, que os aliancistas, eles, porque compreendem que os símbolos são os mesmos, os sacramentos são os mesmos, também incluem os filhos.
na igreja desde cedo. Se no Antigo Testamento os filhos eram incluídos pela circuncisão, no Novo são incluídos pelo batismo. Aqui ele vai falar mais da prática agora, que foi a pergunta que o rapaz fez, na verdade, né? Vocês conseguem perceber a coerência? Dentro do que eu mostrei para vocês naquele quadro, vocês conseguem perceber, eu vou ligar daqui a pouco, como ele tratou esse assunto? Nós temos uma única aliança, um pacto que já foi ministrado ou administrado já na antiga aliança. Por conta dessa compreensão, desse entendimento do pacto, então como a único povo, nós concordamos também que é um único povo, nesse ponto nós concordamos com ele, como a único povo, da qual um pacto que já foi estabelecido naquela administração. Então, se naquela época os filhos faziam parte do pacto, eram inseridos no pacto, então na nova aliança também. E aí ele fala, essa é a nova aliança no meu sangue. Para eles é nova, mas não é nova, né? Como ele mesmo disse. Por quê? Porque é apenas uma outra administração daquela aliança que foi já, daquele pacto que foi feito, o pacto de graça lá em Gênesis 3,15, que foi estabelecido ali. Para nós, nova é nova mesmo. Essa é a nova aliança no sangue de Cristo. É o cumprimento da promessa que foi feita. Por isso que ela é nova. É o cumprimento da promessa que foi feita lá em Gênesis 3,15. Deixa eu conectar aqui de novo. Mas ele está sendo coerente com a sua teologia. Isso é bom, isso serve de exemplo para todos nós. Nós devemos ser também coerentes. Eu vou ler um trecho aqui da confissão de fé de Westminster, no parágrafo 5, no capítulo 7. Este pacto, presta atenção, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho, porém foi administrado lá. Sobre a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se Velho Testamento. Então, veja só, esse pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Então, administração diferente. Sobre a lei, naquela antiga administração, foi administrado promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, que prefigurava a Cristo. Lembra, o pacto de graça, a essência do pacto de graça, tanto para os presbiterianos e para os batistas, é a mesma. É o pacto que salva. Para nós e para eles, pacto de graça é o Evangelho. Como é que os presbiterianos creem na salvação das pessoas aqui? Por conta do pacto de graça. E o pacto de graça é quem? É Cristo. Ainda que eles interpretem de maneira diferente da nossa, porém o resultado último das coisas aponta para o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para eles é o quê? Uma única aliança, um único pacto sobre duas administrações. Para nós é um pacto prometido e revelado progressivamente e estabelecido na nova aliança no sangue do Cordeiro. Vamos lá voltar para a nossa confissão, que o tempo já está acabando, vai ter parte 3 pelo jeito. Eu, na semana passada, não usei projeção, mas aqui rapidamente, esse ponto a gente já tratou. Em vermelho está aí o pacto de obras do capítulo 20, em comparação com o capítulo 7, como vocês viram na aula passada, o capítulo 7 tem como base, o capítulo 20 tem como base o capítulo 7, e veja aqui a estrutura. A estrutura é a mesma. Nós temos uma mesma estrutura. Vermelho, pacto de obras, azul, pacto de graça, e o terceiro, ele vai mostrar as consequências, os resultados desse pacto. Veja só, o pacto de obras, no 20, né? O pacto de obras foi quebrado pelo pecado e se tornou inútil para conduzir a vida. No capítulo 7 diz que tendo o homem trazido sobre si mesmo maldição da lei por causa da sua queda no pecado. Está tratando da mesma coisa, o pacto de obras quebrado.
azul. Mas Deus foi servido prometer Cristo, o descendente da mulher, como meio de chamar os eleitos e gerar neles fé e arrependimento. Pacto de graça. Veja só, foi servido prometer, uma promessa. Agora, olha o capítulo 7 aí na parte azul. O Senhor teve por bem estabelecer o pacto de graça. Nesse pacto, Deus oferece gratuitamente a pecadores vida, salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhe fé neles para que sejam salvos. Então, nós temos o pacto de graça e o pacto de graça. E último, nesta promessa, a essência do Evangelho foi revelada, o que torna eficaz para a conversão e salvação dos pecadores. Aqui responde aquela pergunta, como os crentes no Antigo Testamento eram salvos? Nessa promessa, a essência do Evangelho já havia sido revelada. E isso era suficiente para salvar qualquer um que cresce, que se arrependesse. Veja como é que Deus salva os homens. O verde lá do capítulo 7. E prometendo dar o Espírito Santo a todos que estão destinados para a vida eterna, para lhes dar a vontade e a capacidade para crerem. Ou seja, tudo obra de Deus. Eu não vou ler os textos bíblicos, porque a gente já conhece esses textos aqui, certamente de cor. Né? Já passou por eles também em outras oportunidades. Capítulo 20 agora, o ponto 2, que nós paramos na semana passada. Eu vou tentar fazer isso de uma forma mais rápida possível, para acabar dentro do tempo. Esta promessa, então, se você puder sublinhar aí na sua confissão, essa palavra é importante. Quando se trata de confissão, palavras, elas não são soltas, elas são importantes, elas foram escolhidas propositalmente. Essa promessa, referente a Cristo e a salvação através dele, somente é revelado pela palavra de Deus. Esse é o ponto. Como é que nós podemos saber a respeito dessa promessa que foi feita lá em Gênesis 3,15? Só pode saber por causa da Bíblia. Se isso não tivesse sido registrado, se Deus não tivesse usado homens, capacitando esses homens, inspirando esses homens a escrever a respeito da revelação, nós não teríamos condições. E esse ponto aqui nós chamamos de a revelação salvífica, que é a revelação especial de Deus, ou revelação específica. Quando nós tratamos do campo da revelação, nós temos dois tipos de revelação: a revelação especial específica ou a revelação geral. Então, esses dois tipos de revelação. O primeiro ponto, em vermelho, está tratando a respeito da revelação especial, revelação específica. Esta promessa, que contém a essência do Evangelho, lá em Gênesis 3,15, suficiente para salvar todos os homens em todas as eras, essa promessa referente a Cristo e a salvação através dele, só pode ser conhecido, só pode ser plenamente revelado por causa da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é o meio, é o instrumento que Deus usa para despertar, para atrair com a atuação do Espírito Santo os seus eleitos. Isso aqui nós chamamos de revelação especial, a revelação que traz salvação. Agora, nós temos também a revelação geral sendo tratada aí. Veja só, as obras da criação ou da providência, bem como a luz da natureza, não fazem mais do que uma apresentação genérica e obscura de Cristo e da graça através dele, muito menos do que necessário para que os homens destituídos de revelação de Cristo pudessem alcançar fé salvadora ou arrependimento. O que está mostrando aqui? Qual é a ideia da revelação geral? Está nos mostrando que a obra da criação, a providência, o cuidado, a natureza, tudo que foi criado, de fato, conforme foi até dito hoje aqui em Romanos capítulo 1, a natureza ela dá testemunho, a criação dá testemunho de que há um Criador. Os teólogos dizem que a impressão digital de Deus no mundo é a sua criação. Então, alguém que olha para a criação e fala, não acredito que exista alguém que criou tudo isso, é um tolo. Por quê? Porque a obra da criação ela dá testemunho, ela testifica da existência de um Deus. Porém, esta criação não faz mais do que uma apresentação genérica e obscura. Você não consegue ainda desvendar, você não consegue compreender a obra salvífica de Cristo. Você não consegue entender a graça de Cristo por olhar a criação. Você não vai olhar as estrelas de noite e falar assim, você nunca ouviu falar de Jesus na sua vida. Você está lá, nossa, que estrela bonita, obrigado, Jesus. Você nem sabe.
Como é que você sabe de Jesus? Obrigado, porque no pacto de graça prometido, o Senhor... Você não vai falar nada disso, porque você não sabe disso. Você não tem conhecimento da Bíblia. Você não tem conhecimento da revelação especial. A revelação geral, ela traz condenação aos homens, ela testifica a condenação, faz o homem se tornar indesculpável, não é isso que está lá em Romanos? Então essa promessa referente a Cristo só pode ser conhecido através das Sagradas Escrituras. Ainda o capítulo 7 com o capítulo 20, isso aqui eu não entrei na semana passada, a gente vai passar isso rápido aqui para concluir essa aula. Veja aí o capítulo 7 e depois nós vamos para o capítulo 20. Aqui coincidiu até o número, né? 3, 6, bateu ali, 6, não sei se foi proposital isso. Este pacto está revelado no Evangelho. Olha a nossa compreensão dentro daquele gráfico. Está revelado no Evangelho. Primeiramente, na promessa feita a Adão da salvação pelo descendente da mulher. Promessa. Depois, por etapas sucessivas até que sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. A plena revelação manifestada no Novo Testamento. Veja agora o capítulo 20, que é o que a gente está estudando. Também vai falar a respeito da revelação. Então percebe a estrutura? Parece-me que usaram até a mesma forma, o mesmo raciocínio, as mesmas palavras. Veja só, a revelação do Evangelho a pecadores, para nações e indivíduos, a quem têm sido feitas, muitas vezes, de muitas maneiras, com adição de promessas, preceitos de obediência, é devida e unicamente à vontade soberana e ao beneplácito de Deus. O que nós temos no capítulo 20? Falando que essa revelação do Evangelho a pecadores, para nações, indivíduos, que foi feito de muitas maneiras no passado, através de promessas, preceitos, obediência. Então tenha toda a história do Antigo Testamento dentro daquela progressão da nossa posição batista, entendendo dessa forma, que esta revelação que foi dada, que foi sendo descortinada ao longo da história, só foi feita a nós. Por quê? Por que Deus fez isso? A complementação vai dizer aí por quê. A revelação do Evangelho não está ligada em virtude de alguma promessa ou devido ao bom uso das habilidades humanas, à luz da revelação comum, que é o que eu acabei de falar, recebida sem o Evangelho, porque ninguém jamais conseguiu, nem poderá conseguir tal coisa. Consequentemente, em todas as eras, a pregação do Evangelho tem sido feita em grande variedade de extensão ou limitação a indivíduo, a nações, de acordo com o conselho da vontade de Deus. Ou seja, esta revelação do Evangelho, contida lá em Gênesis 3,15, que depois foi descortinado através de promessas, preceitos, obediências, que foi estabelecida na nova aliança, esta revelação, ela não é feita, ou seja, essa promessa, ela não é feita tendo como base as suas boas obras, mas tendo como base a vontade soberana de Deus. Deus é que quis fazer um pacto com o homem, lá em Gênesis 3,15. Sua bondade. Por quê? Agora vai lá para o capítulo 7, parte preta. A razão disso, já que a revelação não é decorrente, não foi dada porque o homem merecia, por causa das suas boas obras, ou alguma coisa que ele fez, por ter usado as suas habilidades humanas. Já que não foi assim, como que foi? Por que Deus agiu com a sua boa vontade? Veja só, o preto agora do lado 7. O pacto está fundamentado na eterna aliança que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos, beneplácito da vontade de Deus. Deus, aqui é o pacto de redenção, está tratando a respeito dele. Lá no pacto de redenção, a Santíssima Trindade, ela já havia planejado salvar os seus eleitos. E é somente pela graça deste pacto, somente pela graça desse pacto, por isso chama pacto de graça. Não é por causa das obras, é por causa da graça. Somente pelo pacto, pela graça deste pacto, que os descendentes de Adão, que são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade, pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos em que Adão vivia em seu estado de inocência. Não tem como viver mais daquela forma. Então, esse é um comparativo que nós temos com relação ao capítulo 7 ao capítulo 20, observando a mesma estrutura. E agora, para a gente completar e terminar a aula, nós vamos entrar lá no parágrafo 4
do capítulo 20, e é o último texto nosso da aula de hoje. Aqui é apenas um complemento, é uma conclusão do que foi dito até agora. E diz assim: o Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora. E como tal, é abundantemente suficiente para isso. É aquela questão da salvação no Antigo Testamento. Lembra que a confissão disse que havia já a essência do Evangelho naquela promessa, que é suficiente para salvar os pecadores das piores classes. No entanto, para que o homem que estão mortos em transgressões possam nascer de novo, ser vivificado ou regenerado, faz-se necessário também uma obra efetiva, insuperável do Espírito Santo em cada parte da alma para produzir neles uma nova vida espiritual. Sem esta obra do Espírito Santo, não há outros meios de produzir a conversão a Deus. Ou seja, o pacto de graça, para ele ser efetivo na sua vida, para ele ter valor para você, para que ele te alcance, é necessário a revelação especial de Deus, a palavra. Mas não só a palavra, também o Espírito Santo agindo no nosso coração, o Espírito Santo agindo em nossa vida, tocando em cada parte da nossa alma, produzindo em nós uma vida espiritual. Sem essa obra do Espírito Santo, não há meio de se produzir conversão a Deus. Nós só usufruímos do pacto de graça. Por quê? Porque, usando agora as palavras do Jeff Johnson, porque o nosso Cristo Jesus, ele veio aqui à Terra, ele cumpriu o pacto de obras no nosso lugar. Nós quebramos juntamente com Adão o pacto de obra, por isso nós merecemos a morte e a condenação juntamente com ele. Mas a gente sabe que Cristo veio nos substituir, cumprindo o pacto de obras em nosso lugar, em obediência a Deus. Então toda a lei que nós quebramos, Cristo obedeceu em nosso lugar. Mas nós sabemos também que por quebrar o pacto de obras, consequências cairiam sobre a raça humana, e caíram sobre a raça humana, e caiu sobre cada um de nós, porque nós temos em Adão o nosso cabeça federal, nós temos em Adão o nosso representante. Se ele caiu, todos nós caímos. Então, se a condenação, a culpa recaiu sobre ele, agora você acordou com meus berros aqui, desculpa aí. Se a condenação caiu sobre os ombros de Adão, também caiu sobre as nossas cabeças. Mas Cristo, no pacto de graça, ele suportou toda a ira de Deus, porque Adão quebrou o pacto de obras, porque nós quebramos juntamente com ele. Então ele toma o nosso lugar, ele sofre as consequências da quebra do pacto de obras. Para quê? Para que você hoje aqui pudesse viver dentro desse pacto de graça, usufruir dessa salvação, usufruir dos benefícios da graça que o próprio Deus dá. Está estudando aqui hoje? É um privilégio. É um benefício que você tem. Por quê? Graças ao pacto de graça. Graças ao Espírito Santo que agiu no nosso coração, graças ao Espírito Santo que te levou a Deus, graças ao próprio Cristo que veio à Terra, morreu, pagou o pacto, sofreu, pagou, cumpriu o pacto de obras para pagar o preço da nossa quebra do pacto de obras, para que a gente pudesse ser inserido dentro do pacto de graça e usufruir desses benefícios. Isso é o Evangelho. Evangelho para nós, presbiterianos e batistas, é o pacto de graça. Nós damos as mãos, nós cremos que a salvação é por conta do Cristo, revelado através do pacto de graça, lá em Gênesis 3,15, ou para eles administrado, mas de qualquer forma, Cristo é o nosso Salvador. Lá no céu não tem placa presbiteriana, congregacional, tem somente pessoas que foram salvas pelo que Cristo fez, quando o pacto da graça, independente do tempo da sua visão, foi completado. Foi estabelecido. Então tudo é pela graça. Tudo é graça. E aí a pergunta 19, para a gente terminar do catecismo. Se você percebeu, o catecismo ele segue aí essa linha da confissão, então é para te ajudar a memorizar. Mas veja só, o 19 está tratando do capítulo 7. Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de miséria? Essa é a pergunta. Resposta: Deus, de sua boa vontade, desde toda a eternidade, elegeu alguns para a vida eterna, entrando em um pacto de graça para livrá-los do estado de pecado e miséria, para trazê-lo a um estado de salvação por meio
de um Redentor. Glória a Deus por isso. Graças a Deus que Ele interviu na nossa história. Graças a Deus que nós não ficamos em Adão. Graças a Deus que Ele proveu um novo cabeça federal. O segundo Adão, o Cristo que nos representou. Graças a Deus. Então nós temos motivos de sobra para ter uma vida alegre, contente, feliz. Não pelas coisas que nós recebemos aqui nessa terra. Não pelos benefícios que nós temos aqui de ter dinheiro, ter todas as mordomias, mas por fazer parte do pacto de graça. Porque Deus, na sua boa vontade, desde toda a eternidade, nos elegeu nele para a vida eterna. Ele entrou num pacto de graça, um pacto eterno, um pacto de redenção na Santíssima Trindade, e Ele estabelece o pacto de graça nos livrando do nosso estado de pecado, ou seja, nos livrando da quebra do pacto de obras, nos trazendo salvação por meio de Cristo, o Redentor, o Cristo dos pactos. Dito tudo isso, eu só tenho a agradecer a Deus com uma oração. E hoje não vou dar nem oportunidade para ninguém falar. Eu, Paulão, desculpa aí. Mas hoje nós vamos orar. Eu vou dar oportunidade para alguém orar. Para não dizer que eu fui muito ruim hoje. Quem quiser,